Você achou que a gente já tinha começado a falar do livro? Achou errado, otário? Oi! Hoje a gente vai começar o livro em si, o Quenta Silmarillion, a história da Silmarils. Silmaril é uma pedra brilhante. Silmarils é duas pedras brilhantes, ou mais. Silmarillion é sobre as pedras brilhantes. E Quenta Silmarillion é a história sobre as pedras brilhantes. Não entre em pânico, a gente vai saber o que são as Silmarils depois. O capítulo de hoje, que na verdade é o primeiro capítulo do livro, é do início dos tempos. Bom, até agora a gente só viu mais ou menos quem é quem nessa história e mais ou menos como foi criado o universo, mas agora que as coisas realmente começam a acontecer. Aquela galera que a gente conheceu no capítulo anterior, os Valar e os Maiar, mas principalmente os Valar, porque os Maiar são menos importantes, eles vieram aqui pra Arda para tentar arrumar as coisas e fazer as coisas do jeito que eles tinham visto na música deles, quando eles estavam lá cantando junto com o Eru. E tava difícil fazer tudo isso, porque o Melkor ficava atrapalhando. Então eles passaram muito tempo fazendo uma guerra com esse Melkor. Quanto tempo? Muito tempo. E tava difícil, porque o Melkor era para ser o Valar mais poderoso, então ele é o cara mais forte da porra toda. Então todos os Valar juntos estavam tendo muita dificuldade em combater esse Melkor. Aí nisso entra o Tulkas, porque ele não tinha vindo junto com os outros na primeira viagem. Ele percebeu que eles estavam lá brigando com o Melkor e daí ele achou interessante entrar e participar e ajudar eles. O Melkor, que não é besta nem nada, fugiu. Ele se mandou pro espaço e ele ficou lá por muito tempo. Quanto tempo? Muito tempo. Daí os Valar puderam aproveitar esse tempo para fazer o mundo como eles tinham planejado. E quanto tempo eles levaram para fazer o mundo desse jeito? Muito tempo. Eles fizeram lá as montanhas, os mares, o céu, as estrelas e tudo mais. E a Yavanna tinha feito as sementinhas, as coisas dela. Só que ela precisava de luz para as plantas dela crescerem. Daí ela foi lá e pediu pro marido dela, o Aulë, que é o cara que fez as montanhas e a terra e as pedras, fazer uma lamparina para iluminar a Terra. Porque tava tudo no escuro até agora. Só tinha luz das estrelas, não tinha sol. Aí o marido dela foi lá e fez a lamparina. Aí a Varda veio e acendeu a lamparina. E aí o Manuê veio e ele abençoou as lamparinas. E daí eles colocaram, era duas. E aí todo mundo junto ergueu elas em dois postes muito altos. E eles colocaram um no extremo norte e o outro no extremo sul. E aí os dois ficavam ligados o tempo inteiro, então não tinha dia e noite, era sempre luz. E aí cada um acendia metade do mundo, assim. Aí tinha uma pontinha, assim, bem no meio da Terra que a luz dos dois alcançava. Então ali era o pontinho mais brilhante do mundo inteiro, que nesse momento era plano e perfeitamente simétrico, porque é assim que os Valar quiseram fazer o mundo. Perfeito, lindo, maravilhoso, só esperando os filhos do Eru acordarem. E é ali nesse lugarzinho mais brilhante onde os Valar resolveram morar. Aí todas as plantas da Yavanna puderam nascer, e aí elas cresceram muito, e tinha árvores muito altas, e plantas muito legais, e muitos animais, e uma diversidade muito louca. Tava tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. E aí eles falaram, tá, e agora, o que a gente faz? Daí eles resolveram fazer uma festa. Todo mundo já tinha terminado o trabalho, eles estavam só esperando a galera acordar, eles conseguiram quicar o Melkor do mundo, tá tudo bem, tudo ótimo. Aí eles estavam lá de boa, na festa deles, comemorando o trabalho bem sucedido. O Tulkas aproveitou esse momento para se casar com a Nessa. Tava tudo muito bem, tudo muito tranquilo, tudo muito perfeito demais. Aí o Melkor, que estava escondido no vazio do espaço, percebeu que os Valar estavam distraídos e aproveitou esse momento para entrar de volta no mundo bem quietinho e abrir um buraco ali para morar. E nesse buraco, ele fez a fortaleza dele, que ele chamou de Utumno. E enquanto os Valar estavam na festa deles, o Melkor estava apodrecendo a terra por debaixo dela. Ele estava espalhando a podridão dele, o rio ficou podre, os bichos ficaram demoníacos, as árvores morreram. E aí, os Valar olharam e falaram, nossa, tem alguma coisa errada. O que será? E eles foram investigar a origem dessa coisa toda, mas eles não encontraram. Aí o Melkor aproveitou que ele estava com a fortaleza dele bem estabelecida e que ele tinha uma boa quantidade de Maiar que foi pro lado dele, e ele estava se sentindo confiante. Ele catou todos os Maiar que foram pro lado dele e atacou os Valar.
Eles foram lá e derrubaram os postes que eles tinham feito. Nisso ficou tudo escuro, começou a pegar fogo numas partes lá, e todo mundo saiu correndo, tipo, meu Deus, salva os bichos, salva as coisas. E aí o Manuel e o Tucas tentaram ir atrás do Melkor, mas ele fugiu pro buraco dele muito rápido e não deu pra pegar o Melkor. Só que esses postes eram tão grandes que quando eles caíram, eles estragaram toda a terra. Tudo que era perfeitamente simétrico ficou tudo torto e errado. E daí os Valar não tinham mais o que fazer, eles cataram as coisas que eles conseguiram salvar e foram para uma ilha no oeste, que na verdade é um continente, e que chama Aman. Aí eles resolveram não tentar arrumar a terra, porque provavelmente os filhos do Eru já estavam ali em algum lugar, e se eles fossem mexer de novo, eles iam acabar esmagando os elfos de alguma forma e não ia dar bom. E como nesse momento o Melkor estava mais forte que eles e tinha um exército e tudo mais, eles resolveram ficar lá protegidinhos nessa ilha, nesse continente, e aí eles fizeram umas montanhas muito altas para se proteger. E essas montanhas se chamam Pelori. E a montanha mais alta dessas montanhas Pelori é a Taniquetil, que é onde o Manwë mora junto com a Varda. Daí eles ficaram lá protegidinhos atrás dessas Pelori, pensando no que fazer com o Melkor. E aí, nesse tempo que eles ficaram protegidinhos atrás dessas montanhas, eles aproveitaram para fazer o reino deles lá. E esse reino se chamava Valinor. E quanto tempo eles ficaram lá em Valinor? Muito tempo. E aí, como eles tiveram muito tempo, eles deixaram esse Valinor do jeitinho que eles queriam, tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso. Um brinco, mais bonito ainda do que estava a Terra-média antes do Melkor destruir tudo. E aí, quando estava tudo pronto, a Yavanna sentou numa colina e começou a cantar. Você lembra que o mundo todo foi feito através de música. E enquanto a Yavanna cantava, todo mundo sentou em volta dela e ficou observando quietinho. Menos a Niena, que tava chorando pra caramba. Chorando tanto que as lágrimas dela molhavam o chão, assim. Daí, enquanto a Yavanna tava cantando, nasceram 2 brotinhos ali. E esses 2 brotinhos são muito, 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 muito importantes. Então presta atenção. Esses 2 brotinhos viraram 2 árvores muito, muito grandes que brilhavam. A primeira árvore era mais verde escuro e prateada, e ela emitia uma luz prateada. E a segunda árvore era verde claro e emitia uma luz dourada e quentinha. A primeira árvore chama Telperion e a segunda chama Laurelin. Só que o mais louco, além dessas árvores estarem brilhando, é que a luz delas escorria. A luz delas era tipo líquido, tipo uma água brilhante que ficava jorrando dessas árvores. Só que elas não brilhavam sem parar, que nem os postes. A luz crescia e diminuía, e crescia e diminuía. E não era ao mesmo tempo. Então, primeiro era a Telperion e depois a Laurelin. Esse negócio de ficar mais forte, mais fraca, mais forte, mais fraca, levava 7 horas. E aí foi nesse momento que os Valar resolveram começar a marcar o tempo. Porque até agora eles não estavam marcando, não. Porque o que é o tempo para um ser eterno que foi criado fora do tempo? Daí, como cada árvore levava 7 horas para piscar, o dia deles tinha 12 horas. Aí você fala, não, peraí. Como que o dia tinha 12 horas se cada árvore piscava em 7 horas? É que, na verdade, elas não ficavam exatamente esperando a vez delas. Elas meio que se sobrepunham, assim. Enquanto uma estava terminando de apagar, a outra já começava a acender. E pode parecer complicado, e talvez seja, e por isso eu fiz notas. Você pode acompanhar aqui na tela. A primeira hora da primeira árvore da Telperion, eles não contaram. Essa primeira hora foi chamada de hora inaugural, e ela não conta. A segunda hora da Telperion é a primeira hora do mundo, ever. Então tá, primeira hora, segunda, terceira. Na terceira hora é quando a Telperion tá brilhando mais forte, então é aquela luz mais prateada e suave. Daí ela vai diminuindo, 4, 5, 6. Na sexta, enquanto a Telperion tá diminuindo, a Laurelin tá começando a brilhar. E aí vai lá, na sexta, sétima, oitava, nona. Na nona é a hora que a Laurelin tá mais forte. E é aquela luz dourada, quentinha e agradável. E aí ela vai diminuindo, 10, 11, 12. Na 12ª hora, a Telperion começa a brilhar de novo. E aí fica esse ciclo. E assim que os Valar contavam as horas e os dias, a partir do momento que essas árvores foram criadas. E assim a casa deles em Valinor ficou muito linda, muito bem iluminada, muito confortável e muito bem protegida dentro da muralha de montanhas que eles fizeram. Já a Terra-média...
A luz das árvores não chegava lá na Terra-média, então eles ficaram lá no escuro, enquanto o Melkor tacava o terror em tudo, porque os Valar estavam lá em Valinor fazendo outras coisas. O Aulë estava fazendo artesanato, e ele realmente estava fazendo artesanato. Todas essas coisinhas, todos esses trabalhos manuais ele fazia. E ele também gostava de filosofar sobre a vida. E é por causa desse artesanato todo que ele se identificou mais com os Noldor. Quem são Noldor? São os elfos aí. Não se preocupem em saber quem eles são, porque é uma longa história, não tem como enfiar isso aqui no meio agora. Mas depois a gente vê, não entre em pânico. O Manwë ficou lá na casinha dele, no topo da Taniquetil, daquela montanha mais alta do mundo, observando o que sobrou da Terra-média. Ele tinha também espíritos em forma de águia, que voavam pelo mundo, pelo que sobrou da Terra-média, olhando as coisas e vinha depois contar pro Manwë as coisas que estavam acontecendo. Ele gostava muito de música e poesia e por isso ele se identificou mais com os Vanyar. Quem são Vanyar? Uns outros elfos. A gente vai ver isso depois, não precisa se preocupar com isso agora. Junto com ele morava a Varda, que ajudava ele a enxergar mais longe, e mais uma caralhada de gente, que não tem nome deles aqui. O Ulmo nunca nem foi para Valinor. Ele resolveu ficar lá na Terra-média para tentar arrumar o que ele conseguisse. Se não fosse por ele, a Terra-média tinha morrido, porque ele que mantinha a água e sem água as coisas morrem. E tinha os outros Maiar também, que ajudava ele. E ele era mais chegado dos Teleri, que são outros elfos e que a gente vai ver depois, não se preocupe. Outros que passavam bastante tempo na Terra-média era a Yavanna e o Oromê. O Oromê é o caçador, então ele passava o tempo dele caçando as coisas horríveis que o Melkor tinha feito. Só que isso não adiantava muito, porque assim que ele ia embora, as pragas saíam de Utumno de novo. Já a Yavanna, ela vinha e tentava arrumar as coisas, ela tentava reviver as árvores e arrumar as plantas e sei lá. Aí ela voltava pra Valinor e tentava convencer os outros a fazer alguma coisa. Ela falava, gente, a gente não vai fazer nada? Aí os outros ficavam, hã? Tipo, a gente tem que fazer alguma coisa, né, gente? A gente tem que se livrar dele antes que os filhos do Eru acordem, né? Quem? Os filhos do Eru, os elfos, os homens, eles vão acordar a qualquer momento. Vamos fazer alguma coisa. Não sei, né? Tem que ver, a gente tem que ver isso aí. Vamos pensar. Enquanto isso, o Eru tava lá sentado e aí de repente ele falou: olha só, galera, eu gosto dos elfos e dos homens igual, mas os elfos vão ser mais bonitos e vão fazer coisas mais legais. E eles vão viver pra sempre. Já os homens, acho que eles vão morrer. O que isso significa? Os elfos, eles são mais parecidos com os Valar. Eles vão fazer coisas mais bonitas, eles são mais bonitos, eles vão viver para sempre. E se por acaso eles morrerem assassinados ou de tristeza, porque isso pode acontecer com os elfos, eles podem morrer de tristeza, o espírito deles vai lá para casa do Mandos e eles ficam lá por um tempo e aí eles ganham um corpo novo. Então eles nunca morrem de verdade. Já os homens, eles vão ter essa inquietação dentro deles, eles vão estar sempre buscando alguma coisa que eles não sabem bem o que é e eles têm a capacidade de decidir o que eles vão fazer da vida deles. Aí você diz, isso daí vai dar merda. Que eles vão acabar sendo caóticos e fazendo coisas erradas e se afastando do Eru. Mas tudo bem, porque pior que seja a cagada que eles fizerem, no fim tudo vai sair do jeito que o Eru planejou. Então tá tudo bem. Outra característica especial que o Eru deu para os homens é morrer. E isso, na verdade, é uma coisa boa, porque o elfo, ele vai passar a vida inteira, ele vai passar dezenas de milhares de anos ali preso na Terra. Mas os homens, eles vão ter essa vida curta, essa vontade de fazer alguma coisa que eles não sabem o que, e daí um dia eles vão morrer e ninguém sabe para onde o espírito deles vai. Eles não vão para Mandos e depois ganham um corpo novo, que nem acontece com os elfos. Ninguém sabe o que acontece, nem os Valar. Provavelmente é uma coisa boa, porque é um presente do Eru, que os elfos têm inveja, inclusive. Só que daí veio o Melkor e conseguiu fazer os homens detestarem e terem medo da morte. Daí os elfos acham que os homens são uma grande decepção para os Valar e para o Eru. Só que na verdade eles simplesmente não entendem. Eles juram que entendem, mas eles não entendem e ninguém sabe para onde eles vão depois que eles morrem. Nem os Valar. A única coisa que se sabe é que no fim dos tempos, no fim de tudo, os homens vão voltar de onde quer que eles estejam e eles vão cantar junto dos Ainur, na segunda música dos Ainur, e vão ajudar a fazer o mundo de novo. E esse é o fim do primeiro capítulo, de verdade? O próximo capítulo chama de Aulë e Yavanna, e ele é muito engraçado. Coisa rara nesse livro. Até!